Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou bênção, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom.
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Deus está presente, vamos adorá-lo com fervor e zelo sem par. Sim, humildemente, em silêncio honrá-lo, Rei dos céus, da terra e do mar. Vamos, pois, lhe prestar culto reverente. Deus está presente. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Paciente espera o frutificar. Jesus, idôneos para transmitir sua luz, devemos, pois, nos fortificar na
graça que em Cristo há, fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Levemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Pensamento bíblico. O título de hoje é Controle. A leitura bíblica fica em Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 5. Versículo-chave, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Conta-se a história de um garotinho que estava com o seu drone filmando o quintal de sua casa. Ele estava bem cauteloso, pois sabia o quanto o equipamento era caro e delicado. Assim, por meio do controle remoto, operava o dispositivo, fazendo sobrevoar o terreno e era bem preciso em cada movimento. Dessa forma, manobrava bem lentamente cada posição. Sua irmã mais velha chegou perto dele e disse: "Você está muito devagar com isso. Dá isto aqui, que eu vou ensinar como se faz." Resultado: a garota, manuseando o controle remoto com rapidez, fez o drone subir muito alto, perder o sinal, cair ao chão e quebrar. O garotinho, por sua vez, disse à irmã: "Você deveria ter deixado o controle na mão do dono. Assim isso não teria acontecido." Esse diálogo nos faz refletir que o controle da nossa vida deve sempre estar nas mãos do dono, Deus, nosso Senhor e Criador. Só Ele sabe como nos conduzir. Quando queremos dar um jeitinho, ou seja, assumir o comando, fatidicamente ocorre o erro, muitas vezes irreparável. O texto em referência demonstra bem essa situação. Abraão havia recebido uma promessa do Senhor de que seria o pai de uma grande nação por meio de um filho que teria com sua esposa Sara. No entanto, o patriarca não quis esperar o tempo de Deus. Tomou o controle das mãos do Senhor para resolver a situação a seu modo. Aceitou a sugestão de sua esposa Sara, que era estéril, e se deitou com sua escrava Agar a fim de conceber um filho, e nasceu Ismael. Contudo, este não era o filho da promessa de Deus para a vida de Abraão, e as consequências foram desastrosas. O relato completo pode ser lido no capítulo em referência. Deixe o controle nas mãos do Senhor e fique despreocupado. Ele está no comando de tudo, inclusive da nossa história. Deus tem planos de paz e bem para cada um de nós. Acredite, confie e espere. Há um tempo certo para todas as coisas. O que Deus prometeu, Ele fará. Quando vejo-as passar, posso ver em seu olhar pessoas tão vazias, parecem nada esperar, vão caminhando apesar do riso e da dor, e em paz
Quando vamos entender que há muito pra fazer, precisam de Jesus. Precisam de Jesus. Upon the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit, he came down. Well, he began to write about the things he saw. The Revelator's name was John. Talking about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes are like fire, heard a great voice saying, come up higher. It was John the Revelator. He wrote about the city of God. While in the Spirit praying, John turned around to see if the voice he had heard was what it seemed to be. Just like the many waters, a great trumpet sound. Well, he said, I am the first and last. The Revelator wrote it down. Talking about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes are like fire, heard a great voice saying, come up higher. It was John the Revelator. He wrote about the city of God. I said it was John the Revelator. He saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes are like fire, heard a great voice saying, come up high. It was John the Revelator. He wrote about the city of God. I'm talking about John the Revelator. He saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes are like fire, heard a great voice saying, come up higher. It was John the Revelator. He wrote about the city of God. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Você vai naquele dia, você vai naquele dia. E quando ele disser acabou, e quando ele disser acabou, todas suas lutas terminou. Você vai rir quando abrir os olhos e ver o Senhor, eu vou chorar. Cristo eu abraçar, eu vou cantar quando for enfim eu entoar. Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou. Eu quero ver o meu Senhor, o Salvador, ver os meus amigos e os serafins. Eu quero ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar. Quando Cristo eu abraçar, eu vou cantar quando for enfim eu entoar. Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou. Eu vou subir juntinho a ti. Eu quero ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar, também sorrir. Eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou. Eu quero ver o meu Senhor,
o Salvador, ver os meus amigos e os serafins. Eu quero ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar, eu vou cantar, eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Eu quero ver o meu Senhor, o Salvador. Eu quero ver os meus amigos e os serafins. Eu quero ver meu novo nome lá na glória. Eu verei, eu vou chorar, eu vou cantar, eu vou sorrir quando ele disser filho meu, acabou, acabou. Você vai rir, naquele dia você vai rir, naquele dia você vai rir, aleluia, você vai rir, aleluia. Você vai rir quando ele disser filho meu, rir quando ele disser filho meu, rir quando ele disser filho meu, acabou, acabou, oh, oh, oh. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Misael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, nós leremos do verso 1 ao verso 11. A palavra de Deus assim nos diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como com insistência, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes: Aquele de quem entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito bem, nós queremos falar hoje sobre da condenação ao perdão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Usa, ó Deus, esse miserável servo que o Senhor nas Tuas mãos para transmitir o recado do Senhor e que o Senhor seja glorificado. Que as pessoas aqui que estão ouvindo a minha voz possam entender da Tua Santa Palavra e, se ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus Cristo, também possam receber Teu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses são os meus pedidos e agradecimentos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós queremos então falar sobre da condenação ao perdão.
Esse episódio, ele nos leva a entender que o tribunal dos homens é mais rigoroso que o tribunal de Deus. Pois no tribunal dos homens, a mulher aqui ela saiu envergonhada e condenada. Mas no tribunal de Cristo, ela foi exortada a deixar seu pecado e a recomeçar a sua vida. Interessante, querido ouvinte, é que muitas vezes é desta forma mesmo que acontece. Muitas vezes as pessoas ridicularizam a outros, julgam, fazem julgamento condenatório, enquanto esperam em algum momento, em algum dia, ser absolvido pelo Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que reina supremo sobre o universo. Interessante, né? Porque muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, mas não queremos ser julgados com o mesmo rigor o qual nós colocamos sobre outras pessoas. O que acontece aqui no nosso texto é justamente isso. Esse grupo de homens aqui pega uma mulher em pleno ato de adultério. E de fato, pela lei de Moisés, tal deveria ser apedrejado. Algo nos salta aos olhos aqui, porque ela foi pega em pleno ato de adultério. A pergunta é: cadê o homem que estava, com esta mulher? Cadê a outra pessoa envolvida neste ato? E nós acabamos por ver que, na verdade, muitas vezes o juízo humano, ele é um juízo também seletista. Porque trouxeram apenas a mulher e não trouxeram o outro envolvido? E esta é uma dúvida que paira em nossas cabeças, né? Não sabemos se porque a outra pessoa era uma pessoa da alta da sociedade, uma pessoa de repente ali, endinheirada. Não sabemos o porquê. Pode ser também que fosse uma pessoa muito pobre, mais pobre do que essa mulher, e eles tiveram pena. Nós não sabemos, a razão é essa, né? Nós não sabemos mesmo o qual é o motivo. Mas nos deixa essa dúvida na cabeça e nos traz justamente este pensamento, de como o homem ele é seletista nos seus julgamentos. E Deus também condena esta questão, porque Deus ele não é seletista de nenhuma forma. E nós vamos ver isso ao longo. Mas veja, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção aqui de você, caro ouvinte, porque o texto aqui nos ensina, e Jesus aqui nos ensina, inclusive, de que nós todos os homens são pecadores. Olha o versículo 7 ao versículo 9, novamente comigo. A palavra de Deus diz assim: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Primeira questão que Jesus nos chama a atenção aqui é de que todos os homens são pecadores. Jesus ele mostra que aqueles acusadores daquela mulher, que não há quem seja inocente diante de Deus. A lei, de fato, ela incrimina a todos. Eles fazem aqui a invocação, inclusive no verso 5, E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja que a lei mosaica, a lei, ela não veio nunca, a finalidade dela neste mundo nunca foi de justificar o homem. A lei, na verdade, ela mostra o quanto nós, homens, somos miseráveis pecadores diante do nosso Deus. De quão falho nós somos, de quão condenáveis nós somos. E de fato, nós somos. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós. O homem, ele é incapaz de viver uma vida santa, longe do pecado
por conta justamente do pecado o qual Adão e Eva cometeram no Éden. O homem já nasce caído. O homem já nasce hoje pecador. Não importa quem ele seja, não importa o quão importante diante da sociedade ele seja, o quanto de dinheiro ele tenha, não importa. O homem é pecador. Talvez você esteja dizendo no seu pensamento, mas pastor, como assim? Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca adulterei. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, nos diz, não há um justo, nenhum sequer. O texto continua dizendo, verso 11, todos pecaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A palavra de Deus também nos diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, se houvesse, então, de acordo com as Escrituras, algum homem que não cometesse pecado, algum homem que não fosse pecador, este homem não morreria. E assim como eu, você também não conhece ninguém aí com mais de 150 anos. Então, o resultado natural que nós chegamos, a conclusão natural aqui, é de que, de fato, todos são pecadores. O único que passou sobre esta terra e que não cometeu pecado nenhum, e a palavra inclusive nos diz que o pecado, a morte, não pôde detê-lo, foi Jesus Cristo. Então todos nós somos pecadores. Talvez de fato você não tenha matado ninguém, você não tenha se deitado com ninguém, mas nós somos pecadores. A palavra de Deus assim diz. Jesus também, em uma certa ocasião, foi perguntado a ele a respeito, inclusive, da morte a qual a lei dava, a sentença de morte a qual a lei mosaica dava para aqueles que cometessem um assassinato. Jesus então responde da seguinte maneira: eu, porém, vos digo, qualquer que falar mal do seu irmão já é réu de juízo. O que Jesus estava dizendo era colocando em pé de igualdade tanto aquele que vai lá, de repente puxa o gatilho, tira a vida de uma pessoa, quanto aquele que fala mal de alguém e que mata, inclusive, essa pessoa no coração daquele que está ouvindo. Então veja que Jesus, ele coloca ainda muito mais sério a situação humana aqui. Em uma outra ocasião, é dito com respeito ao adultério também, é interrogado Jesus, dizendo, olha, na lei de Moisés diz que qualquer homem que deitar com uma mulher que não seja a sua, deve ser apedrejado. Jesus responde mais uma vez e diz, olha, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher em seu coração e tentar algo com ela, já é réu de juízo. Então veja que Jesus aqui, ele coloca algo ainda muito mais longe de ser alcançado pelos homens. Porque quem de nós aqui nunca falamos mal de alguém? Quem de nós aqui que nunca olhamos de repente para algo de alguém e desejamos de repente um bem material, alguma coisa dessa forma? Então veja que a palavra de Deus aqui, ela coloca algo acima daquilo que o homem pode fazer. Então o homem jamais seria salvo pelas suas obras, que o homem é incapaz de viver uma vida santa. Então todos nós somos pecadores. Voltando ao nosso texto, aqueles homens também eram pecadores. E pecavam no segundo grande mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam ali com prazer de envergonhar aquela mulher, um certo prazer no coração, até mesmo para que aquela mulher fosse morta. Então eles estavam pecando no segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos somos pecadores. Segunda questão que o texto nos chama a atenção é que só Jesus, de fato, não tem pecado e é o único digno de poder julgar os pecadores. Veja mais uma vez, verso 7 diz, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se
e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Mas olha, o texto continua dizendo: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Querido ouvinte, todos ali eram pecadores. Todos ali tinham transgredido a lei divina de alguma forma. O único sem pecado e que poderia julgar esta mulher era Jesus. Pois só ele, e ele é o único que não tem pecado, que nunca cometeu pecado algum. Jesus viveu 33 anos sobre a forma humana em cima desta terra. E nos seus 33 anos, o qual ele viveu aqui, a palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado como nós, mas com uma grande diferença: sem pecar. Jesus não cometeu pecado algum. Por isso, ele pode julgar o homem pecador, pois ele também é o autor da vida. Jesus é Deus. E Deus, como autor da vida, é o único que tem de direito de tirar ou tomar a vida de alguém. Ele é o único que pode ser justo também em julgar. Lembra que nós dissemos no início? Cadê o companheiro desta mulher? Cadê aquele homem, o parceiro qual ela tinha quando foi pega em pleno ato de adultério? Mas que parece que aqueles que pegaram passou, né, um pano para aquele outro transgressor da lei, e levando apenas esta mulher aos pés de Jesus para ser julgada e sentenciada à morte. Nós temos visto, inclusive, no nosso país, quanta injustiça os juízes humanos são capazes de fazer. Soltam bandidos que cometeram crimes hediondos e guardam outros que não transgrediram a lei de forma alguma. Não é assim? Muitas vezes aquele que de repente toma algo para se alimentar toma anos de prisão. E outros assassinos, latrocidas, saem forros, saem livres. Veja que a justiça humana é uma justiça parcial. É uma justiça seletiva. Mas a justiça de Deus não. Jesus ele pode julgar o homem pecador porque não só ele não cometeu pecado algum, sendo ele então santo, não só por ser ele o próprio Deus, o autor da vida, mas também porque ele é o único capaz de julgar e julgar justamente. Então todos nós somos pecadores. Só Jesus pode julgar os pecadores. E terceira questão que eu gostaria de chamar a sua atenção: Jesus ele mostra-nos que o seu prazer está em exercer a misericórdia aos pecadores e não o juízo. Lembra? Aqueles homens estavam com um certo prazer, tentando ali Jesus até mesmo, para que Jesus condenasse aquela mulher. Porque a lei dizia que tal pessoa pegada em ato de adultério deveria ser morta. Jesus não foi contra a lei. Jesus apenas sabe da intenção impura do coração daqueles homens. O desejo, inclusive, de ver aquela mulher morta, satisfação em envergonhá-la. E Jesus, então, não compactua de forma alguma com o erro. Ele apenas diz: é a lei? Se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens, então, saem de cena. Jesus ali, ele exerce a misericórdia sobre aquela mulher. Jesus não dá carta branca para que a apedrejem. Jesus oferece àquela mulher, após a retirada deles, que eles saíram, Jesus oferece perdão ao invés de condenação. Querido amigo, nós somos pecadores, todos nós. É o que a Bíblia diz. Poderíamos citar inúmeros versículos aqui nas Sagradas Escrituras. Jesus um dia, ele estará sentado no trono, o grande trono branco, qual a palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse.
e ele estará julgando as nações. Ele estará julgando o homem pecador. Isso é um fato. Um dia todos vão comparecer diante de Cristo Jesus. Agora, a grande questão é que, ainda que lá no grande trono branco, os homens serão julgados e sentenciados à condenação eterna, no entanto, querido ouvinte, Jesus, ele tem já por anos, séculos, milênios a fio, oferecido a sua graça, a sua misericórdia ao pecador. Por isso, o título da mensagem, da condenação ao perdão. Todos nós podemos sair dessa situação condenatória a qual nós vivemos como pecadores. Todos nós podemos ser livres da condenação do inferno, se nós realmente buscarmos receber a misericórdia, a graça a qual o Senhor Jesus tem nos oferecido. Eu quero dizer para você que esta mulher aqui, ao invés de encontrar condenação, Jesus oferece a essa mulher aqui a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Olha o verso 11, diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus oferece o perdão ao invés de condenar esta mulher. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É lógico que Jesus aqui busca que esta mulher tenha também uma atitude de arrependimento no seu coração. Jesus olha e diz: vá e não peques mais. Jesus oferece o perdão ao invés de condenar aquela mulher, mas também diz que aquela mulher deve abandonar aquela atitude, aqueles pecados os quais ela tinha praticado. Todos nós só conseguiremos vencer o pecado, conseguiremos vencer as tentações neste mundo aqui, se de fato nós alcançarmos a misericórdia, a graça de nosso Deus. Se de fato nós recebermos esta misericórdia a qual Ele quer nos dar, a salvação. E aí, salvos sim, nós estaremos salvos da condenação do inferno, nós estaremos salvos do poder do pecado sobre as nossas vidas por Cristo Jesus. Poderemos então sim buscar viver uma vida santa, uma vida sem pecado. Jesus, Ele não veio a este mundo de maneira nenhuma para condenar a raça humana, mas Jesus veio a este mundo para dar misericórdia e graça a cada um de nós pecadores. A palavra de Deus nos diz a respeito disso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus é o justo juiz, sim. Na sua hora, Ele irá sim julgar com justiça. João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que o texto bíblico diz que o homem será condenado. E ele será condenado justamente pelo fato de ter rejeitado Jesus. Jesus é a luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então veja, muitos ainda hoje rejeitam Jesus como seu Salvador. Caro ouvinte, não adianta apenas crer que Jesus existe. Não apenas crer que Jesus existiu neste mundo aqui, que morreu naquela cruz. É necessário que você creia que Jesus, o Deus homem, se fez carne, habitou no meio de nós, morreu naquela cruz, derramando ali o seu sangue para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. E que esse é o único meio do homem encontrar perdão, salvação e não condenação. É crendo, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador.
não são suas obras, não é a sua religião, não é o quanto você sabe sobre as coisas deste mundo. Não. Você só pode ser salvo por Jesus. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo aquele que rejeita Jesus como Salvador, você não precisa rejeitar Jesus, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador. Aqueles que rejeitarem, eles serão julgados e condenados à morte eterna, ao lago de fogo. Mas gostaria de lembrar você, ainda hoje, nesse momento no qual eu falo com você, Jesus não está te condenando ao inferno. Ele está aqui oferecendo você graça e misericórdia. Graça e misericórdia é o que ele te oferece. Basta você crer em Jesus como seu Salvador. Partir deste mundo sem ter recebido Jesus, invocado Jesus como seu Salvador, é a certeza de ser condenado ao lago de fogo. Então receba Jesus. Receba Jesus como seu Salvador. Deus, antes de exercer a sua justiça, julgar-nos, sentenciar-nos à pena eterna, Ele nos oferece o seu perdão, a sua misericórdia e graça. João 13,17 diz: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Receba a salvação que de graça Deus quer te dar. Reconheça que você é um pecador, que você está condenado sim ao inferno, que você necessita do perdão de Cristo Jesus. Os acusadores dessa mulher não se arrependeram de seus pecados, nem se renderam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a acusada se arrependeu, rendeu-se a Cristo, foi perdoada, alcançou a salvação, alcançou a vida eterna, segundo as Escrituras. E você também pode receber o perdão de Jesus. Romanos 10,9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então reconheça Jesus, confesse-o com a sua boca como seu Salvador e receba dele a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela pregação da tua santa palavra. Rogamos ao Pai que tenha sido de forma clara para que todos entendam que o Senhor deseja não é condenar o homem, não é sentenciar o homem ao inferno, mas é dar ao homem perdão, a misericórdia, a graça. Então rogamos, Senhor, que nesse momento, essa pessoa que tem ouvido a mensagem e que ainda não tomou essa decisão, possa render-se a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que nós te pedimos. Amém. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você entendeu que não importa qual pecado que você tenha praticado, Jesus ele não quer te condenar, ele quer salvar, perdoar o seu pecado. Basta você se arrepender, basta você confessá-lo como seu Salvador. E se você deseja isso nesse momento, ore comigo assim. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou condenável ao inferno. Mas também creio no sacrifício de teu Filho Jesus naquela cruz no Calvário, que verteu ali o seu sangue por mim. E eu suplico ao Senhor, Pai, perdoa o meu pecado, salva a minha alma. Me ajuda, Senhor, a viver para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Se você tomou essa decisão, deixe-nos saber. Mande uma mensagem no WhatsApp 16 99 353 5190.
Repetindo, 16 99 353 5190. Nós ficaremos muito alegres de saber sobre a sua decisão e também gostaríamos de enviar para você também um estudo bíblico, qual você possa aprender um pouco mais sobre as principais doutrinas das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Bibi Pitangueiras. A minha casa não tem a beleza de muitas outras do mundo aqui, mas não importa a minha riqueza, é sempre eterna com os anjos ali. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as dores não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas dentro em breve de tudo me esqueço com as delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor, hei de estar com Jesus meu Senhor. Certo homem tinha 2 filhos em sua casa e o mais novo um dia falou assim: Um dia falou da assim: parte, pai, que me pertence da fazenda, pois não vou viver mais aqui. Não vou viver mais Era aqui. justo, pai, então repartiu a eles a fazenda que era certo um sim. Eu não sei, meu filho, por que isso fazer, Mas eu te amo e sempre estarei aqui. Oh, eu sei, Eu sei que alguém está pensando assim. Oh, pai, eu sei, Eu sei, não sai deste lugar. Eu falo a ti que o Pai te ama e com amor te chama, aleluia, eu sei. Eu sei, pois mandou Jesus a nós. Ajuntando o seu filho a todos seus pertences, partiu pra bem distante dali. Pra bem distante Passou dali. seus dias então gastando-se tudo e houve fome na terra ali. Houve fome ali. Começou a padecer necessidades demais, até que um certo cidadão disse assim:
Ó, vai nos campos, os porcos apacentarem E pra comer bolota, enfim. Oh, eu sei, Eu sei que alguém está pensando assim. ó, pai, eu sei, Eu sei, não sai deste lugar. eu falo a ti que o Pai te ama e com amor te chama, aleluia, eu sei, Eu sei, pois mandou Jesus a nós. oh, eu sei, Eu sei, meu filho voltará. voltará, eu sei, quem sabe hoje, quem amém. sabe hoje, eu sei, Eu sei, meu filho voltará. voltará, eu sei, Eu sei, quem sabe hoje, amém. Os jornaleiros de meu pai têm fartura de pão e eu aqui de fome a perecer. Levantar-me, irei ter com meu pai e direi, pai, eu pequei contra ti. Eu sou digno, pai, de ser chamado seu filho, mas como um jornaleiro o Senhor faz-me ser. Levantando um filho foi para o seu pai. O seu pai o abraçou e chorou. Eu sei, Eu sei que alguém está pensando assim. ó, pai, eu sei, Eu sei, não sai deste lugar. eu falo a ti que o Pai te ama e com amor te chama, aleluia, eu sei, Eu sei, pois mandou Jesus a nós. eu sei, Eu sei que alguém está pensando assim. ó, pai, eu sei, Eu sei, não sai deste lugar. eu falo a ti que o Pai te ama e com amor te chama, aleluia, eu sei, Pois mandou Jesus a nós. oh, eu sei, Pois mandou Jesus a nós. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.